O flow do marketing em 10 passos. O flow do marketing em 10 passos. Bom dia, bom dia. Estamos entrando em mais uma transmissão 7 da manhã, fazendo marketing acontecer, café com marketing, como eu digo, né? Falando de conexão única com o cliente, conexão, alto valor com o cliente. E hoje eu vou te mostrar como é que tu entra no flow do marketing em 10 passos. Bom dia. Vamos ficar alguns minutinhos juntos aqui, até 7h40 no máximo, para a gente falar sobre esse assunto que trata justamente da minha estada, da minha manutenção na disputa natural. A gente começou a semana falando sobre isso. Como que eu fico na disputa, na seleção natural do jogo de marketing, já que envolve tantas concorrências, né? Tantos barulhos. E amanhã eu quero finalizar essa semana com uma transmissão que é a sequência da matriz SWOT. Lembra que a gente falou que para você ficar no nível de segurança, para você ficar na seleção natural, são 3 elementos que eu acredito ser muito importantes você olhar em termos de estratégia, em termos de gestão, que é o que? Diferenciação, marketing de diferenciação, olhar para as forças, para as 5 ameaças ou forças de Potter, e também matriz SWOT. Existem outras ferramentas que a gente traz aqui, e amanhã nós vamos finalizar com a PESTEL, que é uma sequência da SWOT. Então nós falamos de marketing de diferenciação, falamos das 5 forças de Potter durante a semana, falamos de SWOT, né? E amanhã a gente finaliza com a questão do PESTEL, que é uma ferramenta que é sequência da SWOT. Por isso que eu digo que SWOT é tudo de bom, assim como as forças de Potter. Depois tem outras que vão desdobrando e assim a gente vai comentando aí na próxima semana. Mas essas básicas, elas te fazem sustentar dentro dessa árvore da persuasão e da influência, que é esteja firme no mercado, esteja dentro da seleção natural, né? Isso é liderança. Uma empresa que tem uma gestão voltada para estar na seleção natural, ela se preocupa com isso, ou seja, tem ameaças, tem pandemia, tem crises, mas eu estou com uma gestão saudável, forte, que me garante esse posto de seleção natural. Ora, então eu estou bem no jogo de marketing. Ora, se eu tenho estratégias voltadas para isso, eu tenho um olhar, um penso, um gestor, um líder que para um tempinho dele, na hora de ajustar a estratégia de gestão e marketing, táticas voltadas à estratégia macro do negócio, olha para isso, eu tenho uma diferenciação, eu tenho um passo na frente diante da concorrência, fato. É a conexão única com o cliente, o óbvio que os gigantes fazem, que a gente fala aqui, né? É marketing, é qualidade, é desenvolvimento empresarial, né? Aí ontem nós falamos sobre a questão busca, eu dei uma pausa, a gente falou sobre o SWOT, eu dei uma pausa e disse assim, olha, vamos falar, deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso só tem sentido se você buscar o seu lugar de fala. E eu falo tanto sobre isso, mas eu queria impactar um pouquinho mais nesse sentido. A empresa e o líder, o gestor, ele tem que buscar o seu lugar de fala. Bem, e aí ontem a gente falou sobre isso, né? Agora aplica marketing de diferenciação, agora aplica SWOT, agora aplica as 5 forças de Potter, não só para você ter uma boa gestão, mas para você também repercutir essa boa gestão, porque todos os canais, todas as suas ações de marketing, elas só têm sentido e fazem sentido quando você tem uma gestão saudável, elas reverberam, elas reproduzem, elas amplificam aquilo que você é como essência de um líder, de um gestor ou de um negócio. Também existe o outro lado. Bem, eu posso ser um bom negócio, eu posso ter uma boa saúde financeira, eu posso ter uma boa saúde administrativa, eu posso aprender a fazer processo, a ter metodologias, a ter uma boa liderança, mas eu posso não saber comunicar isso, e acontece bastante. E aí eu também, nesse caso, perco game para empresas que às vezes não têm os mesmos ativos, não têm a mesma infraestrutura, não têm o mesmo cuidado, a mesma importância, a mesma relevância de gestão do que eu. Então eu tenho que pensar em sim, estar sempre buscando o meu lugar de fala, a cereja do bolo de tudo isso, né? Então eu dei essa pausa ontem para falar, para destacar essa importância. E antes de a gente encerrar a semana falando sobre a PESTEL, que é uma metodologia que amadureceu a SWOT nessa questão de esteja firme no seu lugar de gestão e seja firme no seu lugar de seleção natural, deixa eu te dar 10 passos para você realmente buscar esse lugar de fala. É o talento, o flow no marketing
pelo talento. Então, é a fórmula do flow no marketing. É a fórmula do talento do flow para o marketing, ou como você quiser jogar com essas palavras, porque a gente está falando de entrar na prosperidade de uma forma natural, buscando seu lugar de fala através dos seus recursos de talentos, né? E assim fazer marketing, e assim reverberar a sua boa gestão. E aí, para ficar mais didático e não ficar tão filosófico, tão conceitual, né? Eu organizei aqui em 10 pontos que eu me inspirei a partir do último episódio que nós gravamos do Por Dentro e Por Fora ali com as gêmeas, né? As gêmeas, psicóloga e estética, que a gente fala de marketing pessoal também, uma série de coisas. Me inspirei nesse programa que foi lindo, foi maravilhoso, foi demais, né? E eu quis organizar isso numa metodologia para que nós possamos colocar em prática no dia a dia, tá? Então, ponto 1, gente, de uma boa... para que eu possa entrar no flow, buscar meu lugar de fala, eu tenho que encontrar meu talento. Se eu não encontro meu talento, eu tenho uma resistência, eu tenho uma procrastinação, eu tenho vários sabotadores, eu tenho vários medos. Por quê? Porque eu não brinco. Eu não coloco a minha criança interior para fora. Como diz naquele livro, o jogo do tênis, né? O jogo vencedor do tênis. Eu não coloco meu self 1, existe o self 1 e o self 2, a criança interior e o ego. Quando eu fico muito no penso, no racional, no processo, na metodologia, eu não coloco a minha criança interior para fora, eu tenho essa dificuldade de entrar no flow. Eu até consigo fazer as coisas acontecerem, mas não é natural. E se não é natural, eu tenho que lutar muito. Eu posso lutar, eu posso não ter habilidade para alguma coisa e desenvolver essa habilidade? Posso, óbvio que eu posso. Só que se eu encontro a minha habilidade e encaixo essa habilidade com as minhas atividades, com as minhas tarefas, com o meu propósito, com o meu ganhar dinheiro, né? Fica mais fácil, fica mais leve. Esses dias eu tava escutando uma palestra do Thiago Brunet e ele disse assim, meu maior talento é ser músico. Porém, eu não consegui ganhar dinheiro com isso. Não foi o fim do meu propósito. Então, a gente tem às vezes algumas habilidades que a gente não usa no dia a dia. Porém, o nosso propósito, o nosso ganhar dinheiro requer algumas habilidades que sim a gente tem. Todos nós temos habilidades. E veja que eu tô falando no plural, não é? Eu não tô falando no singular, é no plural. Eu posso ter habilidade da empatia, eu posso ter habilidade de falar, eu posso ter habilidade de ajudar o outro. Como que você encontra suas habilidades e conecta isso com o seu negócio para você entrar no flow e fazer do limão uma limonada nos seus processos de uma forma muito fácil, muito única. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento, tá? O primeiro passo é o autoconhecimento. Ah, Aline, mas eu também não sei botar na prática. Ok, eu entendi que o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, eu vou criar uma estratégia de entrar no flow e ganhar dinheiro fazendo marketing, enfim, 10 passos, eu vou organizar que a cada 15 dias eu vou avançar um passo. Dentro do autoconhecimento, como é que eu busco autoconhecimento? Né? Como é que eu abro mais esse passo do autoconhecimento? Ora, várias formas, tá? Você pode aplicar uma ferramenta de DISC, nós já fizemos algumas transmissões sobre isso, né? Que são ferramentas práticas com metodologia 99% de eficácia. Você preenche o formulário e ele te dá análise do seu perfil comportamental. Logo, traz muito sobre o seu autoconhecimento, quem você é, o que você tem mais habilidade, né? Você pode fazer um processo terapêutico, um processo com psicólogos, você pode fazer um processo, estudar sobre autoconhecimento, PNL, tem vários livros, biografias, canais que falam sobre isso. Então, você pode emergir um pouco do universo do autoconhecimento por um período. Então, como eu disse, eu vou dedicar uma semana para o primeiro passo, 2 semanas, 15 dias, um mês, enfim. Eu vou emergir nisso, eu vou entender um pouco mais disso. E eu vou buscar algumas pinceladas básicas. A gente tem ferramentas, a gente tem metodologia, tem estrutura. Também posso te ajudar, se você quiser, me chama em inbox. Mas eu preciso botar um deadline, porque autoconhecimento é algo que eu não finalizo. Autoconhecimento é como desenvolvimento humano. É perpétuo, é para sempre. É todo dia 1% melhor, por isso que eu brinco aqui todos os dias. Todos os dias 1% melhor. Eu nunca vou findar a minha vida plena de autoconhecimento. Eu vou findar a minha vida melhorando, desenvolvendo a minha habilidade de autoconhecimento, porque eu mudo todos os dias. Os meus valores de ontem não são os mesmos valores de hoje, então nunca acaba. É um processo sem fim, contínuo, cada vez melhor, isso que é bom. E cada vez que eu avanço,
que eu me proponho avançar nisso com consciência, nós estamos sempre aprimorando o autoconhecimento e a jornada do desenvolvimento humano, a gente querendo ou não, independente se a gente olha para isso ou não. A questão é que quando você olha para isso, bota luz e consciência, você traz isso ao seu favor para você ganhar um jogo mais rápido, fazer um jogo mais rápido acontecer. E quando a gente fala em estratégia de marketing e gestão, é um passo importantíssimo. Então, se você quer ganhar em outras esferas, através do autoconhecimento, sim, você tem que colocar consciência para isso, para acelerar o processo. Senão você não tem os resultados que você quer colher, né? Ou pelo menos no prazo que você espera. Porque o feeling nos leva onde a gente quer, o feeling, a experiência da vida, né? Mas quanto tempo a gente precisa, né? Às vezes a gente não tem esse tempo ou não quer pagar esse preço. Então aí a gente tem que estudar mesmo. Estudar o autoconhecimento, passo 1. Passo 2 é eu entender qual é a minha autenticidade. Ora, eu só consigo desenvolver minha autenticidade, encontrar a minha autenticidade quando eu tenho meu autoconhecimento. Aline, o que autenticidade tem a ver com o flow do marketing? Tudo, absolutamente tudo. Porque eu não consigo brilhar no marketing pessoal, tampouco nas estratégias de marketing, se eu não encontro o meu lugar de liderança. O meu lugar de liderança, seja se a gente está falando de pessoa ou de marca, ele tem a ver com posicionamento. Eu entro num escritório, eu entro numa sala, eu entro num lugar, a minha marca aparece num cartaz, ali quem está vendo, o consumidor, o cliente, enfim, né, a pessoa com quem eu estou me relacionando já tem uma primeira impressão de mim. Isso tem a ver com posicionamento, é sobre minha postura, como que eu chegando é bom, mas eu falei de propósito para impactar mesmo. Como que eu chego? Eu chego cabisbaixo? Eu chego firme? Eu chego com confiança? Eu chego com segurança? Como é que eu chego nesses ambientes? A forma como eu chego mostra o tipo de líder que eu sou. A forma como eu entro no mercado com a minha logo, com as cores, com a minha organização de design, com a minha embalagem. A forma como eu chego no meu site, na minha vitrine digital, diz sobre a minha empresa. E nós aqui desse lado, que temos uma habilidade mais técnica, um olhar mais técnico sobre tudo isso, a gente olha para um site e já sabe se a empresa é grande, se a empresa é pequena, se ela é desorganizada, se ela não é desorganizada, se ela é boa, se ela não é. Tudo fala nas entrelinhas, porque cada cor tem uma subjetividade, cada traço tem uma subjetividade. Então a gente já sabe se a empresa ela vai mais para a linha do requinte, do luxo ou não. A gente sabe qual é o público daquela empresa. O problema é quando a empresa não comunica aquilo que ela quer comunicar. Então aqui a gente tem uma falha de posicionamento. Só que para mim entender, se eu for fazer uma auditoria numa empresa, para entender se o posicionamento está correto ou não, primeiro ponto, essa empresa tem que ter uma autenticidade, ela tem que ter um posicionamento, logo ela tem que ter o autoconhecimento. O autoconhecimento, né, pra gente ainda reforçar um pouco mais o passo 1, tem a ver com tudo que a gente fala em termos de cultura organizacional. Missão, visão, valores, propósito. Algumas empresas consideram a importância disso. E essas empresas, elas estão, na maior parte delas, dentro daquele universo das 7 empresas que uma falência a cada 10 no prazo de 5 anos. Infelizmente. Porque é isso que dá o ritmo e o rito para as ações diárias dos seus fornecedores, dos seus concorrentes. Então, quando você se posiciona no mercado, o teu fornecedor já sabe se tu é rígido, se tu é flexível, se tu é maleável, se tu é amigo, se tu é parceiro. Ele já sabe. Tudo tem a ver com o jeito que você se posiciona. Sem querer, querendo, você se posiciona, sim ou não? Então, uma vez a gente fez uma transmissão no Talk Business Podcast falando sobre cultura organizacional e a gente debateu sobre essa reflexão. Cultura é algo que a gente cria ou algo que a gente modela ao longo do processo? As duas coisas. Só que quando você não coloca consciência para criar uma cultura organizacional, o mercado e os teus funcionários, enfim, eles te levam para qualquer lado. E às vezes esse lado não é o lado que a gente quer. E geralmente não é o lado que a gente quer. Quando a gente não tem as rédeas da nossa vida, as rédeas da nossa empresa, geralmente a gente vai por um caminho que não é o mais adequado ou mais rápido, né? Então, é o caminho que a energia te leva. Energias são feitas de pessoas. Se você não tem uma liderança firme, as pessoas te levam para qualquer lado. Você é agenda de qualquer um, você não é sua agenda e assim vai, né? E aqui a gente poderia discorrer, né? Discorrer horas e horas e horas.
Então essa questão da autenticidade, ela seria o passo 2, é eu encontrar o meu posicionamento mercadológico quando eu for pensar em marca. Marca que não tem posicionamento é marca água de salsicha. Líder que não tem posicionamento, ele não tem credibilidade, ele não tem força. É como você chegar no médico e dizer assim, médico, me dá uma receita para dor de barriga, e o médico fala assim, vamos esperar, porque eu não sei bem o que tu tem, primeiro vamos fazer um exame, e tu vai que aquela sensação passa, a pessoa não é tão boa assim, ela não consegue me ajudar rápido, ela não tem tanta experiência, tanta expertise, né? Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu tinha uma pediatra que eu amava de paixão, que ela pedia os exames para validar, apenas para validar o diagnóstico dela. Hoje não é assim. Hoje, os pediatras, a maioria, não tô querendo criticar nada, mas tá tudo bem, é um processo, né? Veterinário é assim também. Antigamente você ia pro veterinário, vamos mudar aqui o conceito. Antigamente você ia pro veterinário, o veterinário olhava pro seu animal, já sabia o que ele tinha. Dava receita A, B, C, porque não tinha tantos exames algumas décadas atrás, né? E muitos deles acertavam porque o feeling tinha que ser afinado. E quando tinha dúvida, perguntava para um colega, participava de congressos, fazia acontecer. Não que hoje não é assim, mas hoje você leva seu bichinho para um veterinário, e eu sei disso porque eu tô continuamente indo em veterinários. Alguns lugares, o bichinho é capaz de morrer, porque o exame pode levar 4 dias, já me aconteceu. Leva 4 dias para chegar o exame, e até lá não se arrisca a dar medicamento nenhum, né? E aí o serzinho ali fica com dor, né? A doença fica proliferando cada vez mais rápido, porque não tem a segurança. Por que eu tô falando sobre tudo isso, né? Porque a maturidade, a experiência, ela vem naturalmente, assim como o posicionamento de confiança, de liderança, de segurança, que tem a ver com autenticidade. Porém, a indicação é você desenvolver com consciência a sua autenticidade, o seu posicionamento, cuidar disso. Quando você começa a entender quem você é, quando você passa pelo passo 1 e 2, você já está seguro, você já está confiante, você já pode abrir uma live, um vídeo, você já está seguro, você já não tem mais medo da repercussão do que os outros vão falar, porque você já sabe o que você tem que falar, você já sabe que você tem uma jornada de herói ou da heroína que conta a sua história. Ontem um cliente me perguntou, Aline, o que tu fala tanto de jornada do herói? O que significa isso de fato? A tua história, a tua experiência. Só que não é só aquela historinha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu me desenvolvi assado, eu fiz tais graduações, o meu currículo é esse. Não é só essa história. Mas é essa história recheada de emoções, recheada de experiências, recheada do quanto que você já ajudou as pessoas. Quando eu começo a falar, a contar sobre a minha história, eu começo a tomar o meu lugar de fala de uma forma natural e espontânea. Então esse seria o passo 2, a autenticidade. A autenticidade sobre o orgulho da sua história também, né? Eu vou sempre entender, quando eu entro na minha autenticidade, no meu posto de autenticidade, eu entendo que a minha jornada de vida ajuda alguém que tá ou é mais jovem, por isso não tem a experiência que eu tenho, ou não galgou os mesmos currículos que eu já galguei, ou não tem a mesma habilidade de tempo dedicado ao trabalho que eu me dediquei. Aqui cabe aquela reflexão de uma senhora que foi fatos reais, baseado em fatos reais, mas já virou meme, enfim, né? Muita gente já conhece aquela senhora que foi numa orquestra, né? Numa sinfonia, enfim, num teatro de ópera, não lembro, enfim. E tinha um pianista lá, e ele tocando, e todo mundo encantado, maravilhado e tal. E no final ela vai nos bastidores lá, consegue ter acesso à estrela principal e diz pra ele, olha, eu daria a minha vida pra tocar como tu toca. E ele responde, eu dei a minha vida. O que eu quero dizer com isso? Que você trabalha todos os dias em algo, você pensa todos os dias em algo te brilha todos os dias, que não é da mesma forma, da mesma intensidade, você não tem você tem mais horas de produção sobre determinado assunto, segmento, especialidade, enfim, do que a maioria das pessoas que estão ao teu redor, teus clientes, eles te compram pela habilidade que tu tem todos os dias que eles não investem. É natural, é assim que tem que ser, esse é o jogo. A gente não pode fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, por isso que as pessoas são especialistas. Eu faço todos os dias o papel de vendedor, eu sou especialista em vendas, e você é especialista em outra coisa, né? Dentro da área que você escolheu pra você, né?
Então, quando eu entendo isso, a minha autenticidade, o meu poder de fala e dentro do que eu faço, o que eu gosto de fazer através do meu autoconhecimento, os valores que eu não abro mão na hora de atendimento do cliente, na hora do meu lugar de fala, enfim, quando eu começo a juntar tudo isso, eu já sou outra pessoa. Eu já sou uma pessoa mais segura. Então, se eu fosse fazer uma jornada de checkpoint, esse primeiro passo, autoconhecimento, eu vou me dedicar 15 dias, um mês, um período para que eu possa entender como é que funciona, para que eu possa ter a base do meu autoconhecimento. Depois eu vou construindo para todo sempre, ok? A mesma coisa com a autenticidade, deixa eu encontrar a minha autenticidade, né? E eu me lembro que no momento da minha vida, quando eu era adolescente, às vezes as pessoas me falavam algo com firmeza e eu me retraía, porque minha autenticidade naquele momento, hoje eu entendo disso, na época eu não entendia. A minha autenticidade naquele momento não estava firme, eu não estava segura. Então eu ficava sempre na dúvida, será que aquela pessoa tem razão? Será que não tem? Eu sempre fui uma pessoa com personalidade forte e opinião forte. Só que eu engolia as coisas, porque eu nunca sabia se eu estava certa ou se estava errada. Falta o quê? A autenticidade. No momento que você entende seus valores, você sim desenvolve empatia, sim desenvolve flexibilidade, sim você quer construir uma dinâmica de diálogo, você quer crescer, porque só com diálogo você cresce. Legal. Então eu vou filtrar o que me convém, o que não me convém, eu vou estar escutando, eu vou estar com escutativa, a experiência vai te dando tudo isso. Sobre a fala do outro, se faz sentido, se não faz, eu vou querer abrir e expandir a mente, porque à medida que eu vou crescendo na vida, eu vou entendendo que a expansão da mente, ela me traz mais recursos em todas as áreas da minha vida. Ótimo. Agora, eu vou ter uma linha central que é minha, calcada nos meus valores, meus princípios, isso é verdade pra mim. Se é verdade pra mim, não tá errado. Então eu começo a ficar segura, eu começo a ficar confiante. Ponto 1, autenticidade, autoconhecimento. Ponto 2, autenticidade. Ponto 3, para que eu possa entrar no flow da comunicação e do marketing. Buscar meu lugar de fala, estar na vanguarda, estar na seleção natural do game, né, do marketing. Realmente eu entender e aceitar e acolher o meu perfil comportamental, que tem a ver com autoconhecimento também, só que aqui eu tô falando de acolhimento. Então, eu citei antes o DISC, né? O DISC, eu coloquei no passo 3 o DISC, que é isso, tá? Existem outras ferramentas, não só DISC, tá? Mas a DISC no Brasil é mais comum, você encontra vários profissionais que trabalham com isso, porque você tem que não apenas se autoconhecer, mas você tem que assumir quem você é. Assumir. É o passo 3. Assumir, eu acolher. Eu sou assim, e eu me amo assim. Olha quantos programas, quanta terapia, quanto a gente fala que isso tem. Eu entro nesse jogo junto com os terapeutas e psicólogos, meus colegas, e eu não falo dessa pauta sozinha, né? Mas muito eu já estudei sobre ela, por quê? Porque quando a gente fala sobre liderança, marketing pessoal, marketing de marcas, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, por que algumas marcas têm sucesso e outras não? Porque algumas dominam esse jogo, outras não. Então, eu posso falar sobre técnicas de marketing, como você colocar em prática isso, mas se você não sai do chão. Não sai do chão. E aí vem a justificativa do porquê de tantas formações de coaching, essas coisas todas. Não pra gente aplicar, porque meu propósito é marketing, mas pra gente entender como funciona o processo, pra entender como ajudar o cliente. Ora, se você não acolhe quem você é, se você não assume quem você é, você não brilha. Você pode fazer o marketing que você quiser. Pode dar jogo, pode dar resultado? Pode, mas é muito cansativo, você não entra no flow. O resultado, a prosperidade vem quando você está no seu lugar que Deus deu para ti. É você acolher quem você é. Eu sou assim pelo meu autoconhecimento, eu vivo isso através da minha autenticidade e eu aceito e acolho quem eu sou porque eu me amo. Eu sou único. E aqui está o brilho do jogo. Eu sou único. Conexão única. As marcas que ganham dinheiro é que elas têm conexão única com o cliente. Tá na fórmula de Kotler. Tá na fórmula. Para você ser único, você tem que ter uma autenticidade. Você tem que ser... o cliente tem que te amar. Sim, a gente tem ferramentas, métodos de love marks para se tornar uma love mark. Mas tudo passa sobre isso. Por isso que a gente fala tanto sobre isso. Como é que você vai ser único? Você tem uma estratégia única, uma forma de pensar única, um penso único, uma forma de atender única, um jeito que é seu. Pode até ser parecido com o do colega, né? Mas não é o colega, é você. E tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E tá tudo bem, o sol brilha para todos. Aqui que entra o tal do nicho. Aqui que entra o tal do nicho.
Você acha que o mercado, do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista de gestão, fala tanto em nicho por quê? Porque a gente já sabe que não dá para agregar, não dá para agradar gregos e troianos. Não dá, né? A gente tem que agradar quem gosta da gente, se conectar com quem precisa de nós. Então, a cada 100 pessoas que você impacta com a sua comunicação, 5 delas vão te amar. Outras 95% ou vão te odiar ou não vão estar nem aí, tá tudo bem. Porque esse é o grande lance, a parte legal do marketing digital. No marketing digital não há barreiras. E o universo é gigante. Nós vemos num mundo extremamente populoso. Logo, se eu falar para 5% do meu público, nossa, eu já faço a diferença no mundo, né? Então, esse seria o passo 3, acolhimento sobre quem eu sou, eu me amar de verdade sobre quem eu sou. Isso é natural, tá, gente? Um passinho é natural. A partir do momento que eu vou avançando, as coisas vão acontecendo naturalmente, tá? O 4º passo é eu encontrar dentro de todo esse contexto a minha paixão e o meu amor sobre o que eu faço. A minha paixão e o meu amor sobre a fala, meu posto de fala. E, de novo, isso acontece naturalmente, é uma sequência, tá? Por exemplo, esses dias, volta a me perguntar, mas antigamente estava fazendo live todos os dias, até domingo. Domingo eu não tô fazendo mais, tá, gente? Não estou fazendo mais domingo. Só pra ter um momento de descanso mesmo. Agora, oxigenar o cérebro. Agora, tá tudo bem fazer ou não, né? A família, mas final de semana, final de semana, domingo, pô, tá um dia de descanso. Mas você não tá entendendo. Eu me ativo fazendo as transmissões todos os dias, você não tá entendendo. Eu amo, faz parte do meu café da manhã. É onde eu me ativo de tanto que eu gosto, não tá entendendo. Então, quando você ama e é apaixonado pelo que você faz, não é trabalho, é aquela filosofia máxima, né? Encontra essa paixão que você não vai trabalhar um minuto na sua vida sequer. Isso não é balela. Você entra no flow naturalmente, você vai ter mais energia, você vai ficar obcecado por fazer aquilo. E algumas pessoas começam a ter inveja de você. Como é que você faz isso? Como é que brilha tanto teus olhos falando sobre o que tu fala? Porque eu amo. Vai encontrar o teu amor também, que vai acontecer contigo também, né? Então, é sempre uma pessoa que se ama, ela tem esse conhecimento sobre ela mesma. É você se encontrar na vida para ser líder da sua vida, líder do seu negócio, líder da sua marca. Naturalmente você vai influenciar o mercado, vai influenciar as pessoas. E esses passos é uma sequência, eu acredito que seja uma sequência, tá? E eles acontecem naturalmente, tá? O passo 5, tá? Propósito social. Bem, isso tudo faz parte do primeiro grupo, que é de reconhecimento. Do passo 1 ao passo 5, a gente tá na esfera do reconhecimento, antes de transbordar e fazer dinheiro, tá? É a engrenagem primária dessa roda do marketing. Por isso que nas imersões, as primeiras ferramentas elas são voltadas para isso, né? Filosofia, autoconhecimento, autorreflexão, cultura organizacional, plano de negócios. Porque sem isso eu não consigo ter uma estratégia de marketing de sucesso, tá? O propósito social, ele não vem tão naturalmente assim. Ele já vai dando pistas, à medida que eu vou passando pelas etapas anteriores, eu já vou tendo pistas. E aqui eu chego e a gente faz a reflexão bem do que o mundo precisa. Se você está alinhado com os pontos anteriores, naturalmente vai vir uma resposta. O mundo precisa disso. Aí cada pessoa vai dar uma resposta diferente da outra, porque tem a ver sobre o seu olhar em relação ao mundo, que passa pelas etapas anteriores, autoconhecimento, você grita no seu coração quem você é, como você pode ajudar o universo, então grita no seu coração do que o universo precisa, logo começa a gritar no seu coração do que é aquilo que você pode contribuir. A tua resposta, ela está muito relacionada às tuas habilidades, porque é o que você enxerga. Então você já começa a identificar como que você pode contribuir para o mundo. Bingo! Aqui está a maestria do jogo. Se eu identifico o que eu posso contribuir para que o mundo fique melhor, eu já começo a identificar uma demanda mercadológica, uma lacuna de mercado, da qual eu tenho propriedade, da qual eu tenho talento, da qual eu tenho habilidades para contribuir, para solucionar, para resolver problemas, para ajudar o público, né? Entendendo os problemas, as soluções, enfim. Então, eu já começo a identificar um propósito social do qual eu começo, então, a me tornar empreendedor nesse negócio.
E aí eu fecho o grupo, a engrenagem do reconhecimento, do autoconhecimento e do reconhecimento de demandas mercadológicas, para ir para a etapa seguinte, uma engrenagem seguinte, que é o sexto passo, eu diria, que trata do quê? Da esteira de produtos, da tua esteira de produtos, da tua esteira de produtos. Então aqui eu já começo a botar a aplicação prática do meu negócio, do meu autoconhecimento. Eu já começo a pensar em como aplicar o meu autoconhecimento, tá, gente? E eu vou acelerar um pouquinho, porque são 7h40. A minha esteira de produtos. Eu começo a entender, bom, como é que eu posso ganhar dinheiro com tudo isso? Meu autoconhecimento, minha autenticidade, minha habilidade, minha paixão, meu propósito, né? Meu acolhimento, meu auto-amor, meu autocuidado. Legal. O sexto passo, eu crio essa esteira de produtos. Depois eu vou pro sétimo passo, que é que? Transbordar. Se eu tenho os estudos que comprovam que quanto mais eu ajudo meu cliente, mais eu ganho dinheiro, porque mais eu ativo gatilhos com ele, de conexão com ele, por isso a gente fala marketing aqui no nosso programa, né, de imersões, conexão única. Como que eu vou fazer isso usando o marketing digital, né? E aqui tá o presente que o marketing digital nos dá. Educar o mercado. Eu preciso educar o mercado. Para que ele entenda o quanto que ele pode, o quanto eu posso ajudar ele, o quanto ele pode se beneficiar comigo, eu tenho que educar o mercado. Eu tenho que falar sobre os problemas que ele tem. Às vezes o meu cliente tem problema que nem ele sabe que ele tem. Às vezes ele tem solução que eu tenho que nem ele sabe que existe. Às vezes eles têm uma dor, meu cliente tem uma dor que ele só quer compartilhar e você tem a experiência de resolver. Quantas vezes um cliente chega pra mim e fala assim, não sei como fazer isso. Mas isso aqui é fácil de resolver, não te preocupa. Isso aqui é fácil de resolver, eu tenho uma solução, né? Então, quando você conecta a sua esteira de produtos com a educação mercadológica, você começa a brilhar no seu posicionamento. Tudo que você organizou antes começa a aparecer e a brilhar. Porque através dessa educação, o seu cliente vai se conectar contigo pelos seus valores, pelas suas crenças. Tudo que você refletiu antes na engrenagem 1 de autoconhecimento vai aparecer naturalmente aqui. Ora, você não está se dando conta, mas aqui você já está jogando o jogo das grandes. Você já está fazendo marketing profissional. Quando aqui você começa, na educação, no transbordo, você começa a embutir só aqui as ferramentas de marketing, as técnicas. Anúncio pago, site, imprensa, tudo são formas de como levar a sua mensagem ao mercado. É aqui, no ponto 7, só aqui no ponto 7. Se você não faz o trabalho de casa antes, você não encontra o seu talento mercadológico. Então você não tem o que falar, você não tem o seu posicionamento de fala, você não tem o seu posto de fala ainda. Então é isso, tá? O passo 8, eu te prometi 10 passos. O passo 8, resiliência a adversidades. Resiliência, periodicidade e constância. O segredo do marketing é a periodicidade e constância. Eu conheço muitos clientes, muitas empresas que chegam aqui com maestria, fazem vitrine, fazem rede social, fazem tudo certinho, tá? Tem boa gestão, mas eles não têm resiliência, periodicidade e constância na comunicação. Logo, eles não conseguem educar o mercado, porque eles não conseguem criar pirâmide de autoridade. A gente só cria pirâmide de autoridade para agregar valor ao nosso produto, ao nosso serviço, quando a gente faz com periodicidade e constância. E aí a gente se torna professor e influenciador de mercado para depois se tornar ícone, referência e cobrar quanto a gente quer. Então, é uma forma, é uma engrenagem, como eu disse, tá? Então, o passo 8 é o ter periodicidade e constância, né? Eu ter resistência, eu entender que esse jogo ele não acontece de uma hora para outra, mas ele vai levar, mas todos os dias, cada vez que eu fizer, eu vou me colocar na frente da minha concorrência. Só que eu tenho que fazer 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, e eu vou aprimorando essa minha habilidade de fala, eu vou aprimorando essa minha habilidade de resolver conflitos, resolver problemas sociais através do que eu posso entregar. Eu vou melhorando todo esse jogo, e quando eu me dou conta, se eu faço isso por período, vamos supor, 5, 10 anos, meu Deus. Ontem eu tive uma cliente que há mais de 10 anos atrás eu fui lá. E era uma empresa pequenininha, né? E era um mercado novo que eles tinham que explorar, né? E eu só fiquei na torcida na época, tomara que eles consigam, o mercado reconheça a importância desse negócio, tá? Porque em outros países já é reconhecido, aqui no Brasil não era. Passou-se mais de 10 anos. Nossa, ontem quando eu entrei naquela empresa, eu fiquei tão feliz. Pensa numa empresa gigante, né? Aí fui conversar com a gestora de marketing, né? Maravilhosa.
E aí eu disse assim, eu tô muito feliz, porque vocês canalizaram todo o processo, a cultura da empresa para algo importante, para educar o mercado. E passou-se 10 anos, viraram uma potência, porque educaram o mercado. Então, você tem que ter resistência para você liderar o mercado, e hoje eles lideram o mercado. Então, você tem que ter resistência para liderar o mercado, tem que educar e ensinar com periodicidade e constância, tá? Num período curto, médio e longo prazo. Resiliência. O ponto 9 seria o aprimoramento dessas habilidades, né? Essa é a aplicação, essa é a engrenagem de aplicação. Então, como eu disse, autoconhecimento não acaba nunca. Habilidades, né, que você encontra, que você tem que exercitar para todo sempre. Então, você tem que, sim, estar sempre fazendo curso de captação naquilo que você precisa se destacar diante da concorrência, naquilo que você precisa entregar para o seu público, naquilo que você tem que passar de conhecimento. Então, essa parte de desenvolver habilidades, ela é extremamente importante. Estar sempre em congressos, estar sempre estudando, sempre fazendo cursos, né? E essa empresa, um dos processos deles é justamente exigir dos seus funcionários qualificação contínua. Você não fez uma graduação ainda? Faça, senão você não vai crescer aqui dentro, tá? Ainda corre o risco de ser demitido ali na frente. Então, a gente precisa de pessoas, de líderes que estão sempre buscando qualificação. Você tem que sempre buscar qualificação. Você tem que entender que esse é o game, tá? Aprimoramento contínuo, porque o mercado muda a todo momento. Esse seria o passo 9. Depois, a gente vai para o sucesso, a gente entra para a engrenagem do sucesso. Então, falamos da engrenagem do autoconhecimento, engrenagem da aplicação, e agora a gente vai para a engrenagem do sucesso do marketing, tá? Ou da gestão, ou da liderança. Tá tudo mesmo, serve para todo o pacote, tá? É a inteligência, gestão emocional, gestão das inteligências emocionais. Fiz várias transmissões semana passada e nessa semana também, com a especialista em gestão emocional dentro de empresas, a Paty Tedesco, né? A gente falou muito sobre isso. Porque realmente gestão das emoções é a grande skills, as grandes habilidades dos líderes das marcas, enfim. Eu preciso ter gestão de emoção para lidar com o meu cliente, para treinar minha equipe de vendas, para treinar meus fornecedores, para manter as equipes engajadas, proativas. É diferente eu ter uma empresa onde o funcionário faz o que quer, entra a hora que quer, do que eu ter uma empresa onde o funcionário respira desenvolvimento contínuo. É diferente. E a empresa que respira desenvolvimento contínuo, a energia retroalimenta a potência. Não sei se eu soube me explicar, tá? Mas quanto mais você tá obstinado para fazer o que você gosta, mais parece que aquilo vira uma adrenalina. Uma adrenalina. Quando você mais faz processos, regras dentro do que é correto, mais você quer isso. E mais você luta por isso, e mais você vai inovar, e mais você vai buscar parceiros, e mais você vai turbinar. Parece que a turbina, ela entra numa explosão que ela só vai. Por isso é entrar no flow. Por isso é a forma do flow, do marketing, tá? Começa no talento. E se retroalimenta através de uma gestão das emoções, de uma inteligência emocional que tem que reverberar toda a sua marca. A sua marca ela tem que ser madura, isso é inteligência emocional. Gestão dos seus talentos, a gestão dos seus talentos. E aqui a gente está falando não só os meus, mas de toda a minha equipe, gestão de talentos. Eu preciso entender quais são os talentos dos meus clientes, dos meus clientes internos, né? E externos também, internos sobretudo, né? Eu preciso entender quais são os talentos dos meus clientes internos e eu preciso puxar eles, desenvolver eles dentro da sua liderança, dentro dos seus talentos. Sem competição, com maestria, cada um do seu brilho, cada um fazendo, cada um puxando de um lado. Ora, se eu tenho essa visão de negócio, minha empresa explode, meu negócio explode. Então, eu preciso aplicar daqui a pouco disso em todos os meus funcionários. Eu preciso desenvolver as minhas habilidades. Eu preciso manter o flow. Essa engrenagem de manter o flow é o que te vai fazer as coisas acontecerem. E aí depois, o último passo é a liderança pelo exemplo. Eu vou entender que sim, eu sou exemplo de modelagem e vou querer sustentar isso. Eu quero ser líder de mercado, eu quero que o mercado se modele através de mim, através dos meus processos, porque eu encontrei a maestria. Eu encontrei a jornada da gestão saudável, a jornada do flow do marketing. E agora eu preciso ser modelo, eu preciso me manter. Então eu tenho uma responsabilidade. Então o passo 10, eu estou aqui no transbordar. Eu estou aqui entendendo que eu tenho responsabilidade mercadológica. A empresa que chega nesse nível, ela se mantém. Ela se mantém, ninguém sacode ela. Ninguém. Não tem vento, né? Uma metáfora em termos de estar na vanguarda.
né? A gente tá falando toda a transmissão, toda semana em eu estar firme na seleção natural. Não tem vento que me tire do meu posto e me tire da minha seleção natural dos negócios se eu chego nesse ponto 10. E aqui eu trago sempre, volta e meia, quase todas. Hoje eu não tô trazendo exemplos, amanhã eu vou trazer, tá? Nike, Netflix, Havaianas, várias empresas que você conhece hoje chegaram nesse posto e daqui ninguém as tira, só se elas quiserem, tá? Porque elas são modelos e elas têm uma autorresponsabilidade gigante. Não só porque elas sim o são, mas porque o próprio consumidor já existe e espera isso delas, né? Então, quando você chega nesse nível, ponto, chegou no passo 10, tá? E essa foi a sequência, tá? 10 passos para você entrar no flow de fazer marketing e ter sucesso, né? Gente, eu dei um exemplo semana passada, né, de empresas, vários exemplos de empresas que entraram nesses 10 passos, entraram no flow de uma forma muito rápida, questão de poucos anos, 3 anos, tá? Então, assim, tudo é uma questão de como você quer ser ali na frente, tudo é uma questão de estratégia, tá? Acompanhe aqui o canal, acompanhe aqui as transmissões, porque é o óbvio que as gigantes fazem, aquela conexão única que a gente tem que aprender a fazer também. Não só para prosperar a sociedade, mas para você ganhar dinheiro, tá? Com isso, você vai reconhecendo seus talentos, você vai transbordando, transpondo desafios, você vai tendo ofertando uma vida mais digna, não só para seu cliente interno, mas também para seu cliente externo, para a sociedade como um todo. Ora, você entra no flow da cultura de modelagem, que finca no saudável, modelo saudável, né? Você vai criando crenças fortes, valores fortes, e é isso que a gente quer. Educar o mercado através dos nossos produtos, através do nosso serviço, através da nossa experiência. Então, foram 10 passos. Esses 10 passos são divididos em 3 engrenagens. Autoconhecimento e reconhecimento, aplicação prática para ganhar dinheiro e depois a sustentação disso, a manutenção do flow. Pela modelagem. 3 engrenagens em 10 passos, tá? Revisa esse conteúdo e te organiza. Se precisar de ajuda, me chama, porque essa é a fórmula das nossas imersões, tá? A primeira, eu acabei de te contar a fórmula do que eu faço nas imersões. Cada imersão que eu faço, ela trabalha uma roda dessas, tá? Eu acabei de te contar a fórmula das minhas imersões. E é o que eu faço também com meus clientes individualmente, né? Dentro da consultoria, dentro da gestão de projetos de marketing. É sobre isso, tá? É sobre isso. Você encontrar o seu talento através da sua cultura, através da sua jornada, tá? É isso, gente. Amanhã a gente volta, então. Amanhã a gente vai falar sobre a ferramenta Pestel, que é a sequência da SWOT que nós trabalhamos essa semana, ontem, tá? Porque a gente ainda tá na semana. Na semana a gente vai encerrar amanhã a semana falando sobre seleção natural. Empresas e marcas que ficam na seleção natural do jogo do mercado, do jogo mercadológico, tá? Nós vamos encerrar o tema da semana. O tema dessa semana é justamente essa. Bom dia, Ana. Bom dia. Encerrando a transmissão. Tá, então essa semana a gente falou sobre estar na sustentabilidade, estar na vanguarda, estar na seleção natural. Esse é o tema da semana, seleção natural. Falamos sobre marketing de diferenciação, matriz SWOT. Falamos agora bastante hoje sobre talentos. Ontem eu iniciei o papo sobre talentos. Hoje eu te dei a fórmula, tá? De como que uma empresa entra no flow do marketing através do seu talento. Em 10 passos, divididos em 3 engrenagens. Adorei essa transmissão de hoje, amei mesmo. E amanhã a gente finaliza a semana falando da ferramenta Pestel, que é uma sequência da SWOT, tá? E aí pronto. Aí falei dessas ameaças de Potter também essa semana, tá? Que pra mim é um jogo aí que te mantém. Se você olhar pra isso, fazer uma gestão olhando pra isso, você já está, com certeza, na seleção natural de grandes players, tá? Até amanhã. Amanhã a gente se encontra de novo 7/7 nesse bate-canal. Até amanhã. Faça um bom dia.